Salve nação, saudações rubro-negras! Para você que é tetracampeão da Libertadores, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, deixa o like se gostar do vídeo, vai gostar eu sei, e ative o sininho. É hoje que o nosso Mengão conquistará mais um título! Campeonato Brasileiro, galera, Flamengo e Ceará no Maracanã, vai estar lotado, todos os ingressos esgotados, festa linda da nação, comemorando ainda o título da Libertadores e vamos comemorar hoje o Enia Campeonato Brasileiro. Que maravilha, né? Créditos para o jogo aberto, link na descrição, inscreva-se lá. Vamos aqui acompanhar esse corte que é a primeira parte do programa Jogo Aberto da Band. A segunda parte com os palpites eu vou colocar depois no Fute React. Inscreva-se lá, valeu? Tamo juntos. Expectativa da máxima no futebol, do título, e o título da Série A está muito próximo do Flamengo, por isso nosso endereço agora é o Maracanã. Vamos lá. Expectativa de casa cheia, cerca de 70 mil pessoas são aguardadas aqui no Maracanã. Afinal, nem todos os dias são dias de comemorar um título, né? Mas para o Flamengo pode ser o segundo título na mesma semana. Bom, para essa partida, o Felipe Luiz tem a oportunidade de mexer na equipe, isso porque o Plata estava suspenso no final de semana na Libertadores da América, mas hoje ele fica à disposição e pode entrar no time titular. Do outro lado, o Ceará não vive o melhor momento, são 3 jogos sem vitória. A última vez que o Ceará venceu no campeonato foi contra o Corinthians no dia 9 de novembro, ou seja, há quase um mês, e o Ceará ainda tem risco de rebaixamento com 43 pontos. Está apenas a 2 do Z4, então uma partida importante para os dois lados. Se o Flamengo está ali mirando o título do Campeonato Brasileiro, o Ceará ainda foge do rebaixamento e a gente preparou uma reportagem contando todos os detalhes dessa partida. Vamos assisti-la. Pois é, falta muito pouco para o torcedor do Flamengo soltar o grito outra vez. Faltando apenas 2 jogos e com 5 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, o Flamengo precisa apenas de uma vitória hoje para garantir o título em casa. Mas é possível ser campeão mesmo perdendo a partida. Para que isso aconteça, é preciso torcer também para o Alviverde não conquistar os 3 pontos contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Ou seja, o Mengão será campeão hoje à noite. Com vitória do Mengão, lógico, né? Mas com casa cheia, o foco está em levantar a taça aqui. Felipe Luiz tem um elenco quase completo à disposição e deve mexer no time titular. Plata, que cumpriu suspensão na final da Libertadores, briga por vaga no ataque. A provável escalação é Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Plata ou Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique. Do outro lado, o Ceará ainda joga sobrevivência na Série A. Com 43 pontos somados, a equipe está a apenas 2 do Z4. A fase não é boa. São 3 jogos sem vencer. A última vitória foi dia 9 de novembro contra o Corinthians. Para hoje são 3 desfalques importantes. William Machado e Matheus Bahia cumprem suspensão. Pedro Henrique tem lesão na posterior da coxa. A provável escalação tem Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Vitor, Marlon e Nicolas, Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni, Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. A bola rola às 9h30 da noite no Maracanã. Mais de 70 mil pessoas são aguardadas na expectativa de vivenciar mais uma bela página na história rubro-negra. Que noite que promete para a torcida do Flamengo, que ainda está comemorando a Libertadores, um título extremamente suado, batalhado e muito bem conquistado. E agora, o Brasileirão, que já estava encaminhado, ficou para esta quarta-feira, jogo contra o Ceará. O adversário realmente não vive um momento positivo. É a chance diante do torcedor de ser campeão, Cicinho.
e vai ser campeão, né? Lamento ao torcedor do Ceará, que teve a possibilidade, né, se tivesse ganho do Inter, de não cair para a segunda divisão, mas vai ver o Fortaleza se livrando dessa zona de rebaixamento e o Ceará vai ser obrigado a ver o Flamengo conquistando o título, porque o Flamengo vem, né, dessa conquista da Libertadores e hoje com o Maracanã cheio. Impossibilidades no futebol é difícil você falar, mas numa situação como essa, o Flamengo vai mandar em muita taca no Ceará. Ronaldão, você está confiante que hoje vai ser um jogo, de certa maneira, tranquilo nunca é, ainda mais sabendo que tem a perspectiva de consolidar o título. Mas hoje o momento do Flamengo é bem superior ao do Ceará. Esse ano nós fizemos a festa do vovô aqui no programa, lembra? O vovô veio aqui e deu taca no São Paulo. Aí veio também deu taca no Corinthians. Fizemos uma festa aqui o vovô, mas dessa vez o vovô vai ver de longe, porque o Flamengo está chegando para comemorar. E agora é a hora de mais um título. O Ceará deixou muito a desejar ao longo do tempo aí. Os jogadores estavam fazendo gol, depois pararam de fazer gol. Pedro Henrique, Pedro Raul, pararam de fazer gols aí. Hoje vai ser noite de festa pro Mengão. Hoje é noite de festa. Difícil o vovô poder fazer alguma coisa aí. Pode até fazer uma pressãozinha, 2 linhas de 5 ali, né, assim, na frente do gol. Põe mais um vovôzinho no gol e segura. Fora isso, é festa do Mengo, não tem pra ninguém. É Vral. Rodrigo José Pereira de Lima apita esse jogo. Edu, como é que segura a ansiedade, sabendo que tá tão próximo de ganhar? Tá... Se o Edu apareceu na tela, então vamos rir da cara dele, né? Então comente aqui, deixe sua risada pro Edu. Meu bivice. Bom, conquistou a Libertadores, maravilhoso, tá todo mundo em festa, mas agora é outro objetivo. São 38 rodadas quando finalizar a competição, que você luta, que você estuda adversários, que você se movimenta, viaja, volta. E o Flamengo tá chegando muito perto da taça. Tá chegando, é questão de horas realmente de estar comemorando esse título por merecimento. Acho que o Flamengo conseguiu lidar com um momento de turbulência muito bem, como houve aí ao longo da temporada, e isso reflete muito dentro de campo. Então, parabéns, assim, o que o Flamengo vem fazendo ao longo da temporada. Eu entendo que o Flamengo se preparou para esse momento, ele oscilou no momento que poderia oscilar, coisa que o Palmeiras oscilou no final do campeonato, e isso por isso está pagando o preço de não estar disputando ainda o título, porque para mim realmente já pode entregar para o Flamengo, porque é questão da experiência. Então, os jogadores que entram hoje, Renato, em campo, são jogadores experientes, jogadores que já foram campeões, então sabe o momento que eles estão vivendo e um passo de levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Agora vamos encarar o problema, direto e reto. Vamos à Vila Belmiro. E galera, o Flamengo quer contratar, sabe quem? O goleiro Brazão, goleiro do Santos, cara. Excelente notícia, né? Eu gosto desse goleiro, hein? Bom goleiro. Eu já tinha falado aqui no canal, o Flamengo poderia contratar esse goleiro, hein? Ele é novo e é bom. O que você acha do Gabriel Brazão, goleiro do Santos? Contrata ou não contrata? Comente aqui, a sua opinião vale. Tamo juntos. Esse corte é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Mas eu não duvido disso, não. Tem comemoração, não tem? Falta um pontinho? Conta pra gente. A expectativa é essa. Na verdade, não falta um pontinho, porque o Flamengo sabe, né, Bruno? Bom dia pra você, pra Mari, pro Jailson, pro Fã de Esporte. Se o Flamengo empatar o jogo e perder pro Mirassol, o Palmeiras vencendo os 2 jogos é campeão. Então o Flamengo sabe que precisa vencer os jogos logo mais para não depender de absolutamente nada e já, desta maneira, coroar o N Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver se eu sei de cabeça, tá? 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019, 2020. Acho que eu consegui lembrar os 8 títulos nacionais conquistados pelo Flamengo. E o 9º pode vir essa noite para um cenário extremamente favorável que isso aconteça. A gente vem informando constantemente na programação da ESPN que o Flamengo é dono dos 10 principais públicos do ano do futebol brasileiro, juntando Campeonato Brasileiro e Conmebol Libertadores. A maior
presença de torcedores registrada na temporada é do jogo da 26ª rodada, Flamengo e Cruzeiro, quando estiveram aqui no Maracanã 72.565 torcedores. Ou seja, isso garante que o jogo logo mais terá um público superior a 70 mil, porque os ingressos estão oficialmente esgotados desde a semana passada. E por que eu falo oficialmente? Porque existem as vendas no paralelo, o chamado câmbio alternativo. Sabe como é que é, né, Bruno? E aí tem gente cobrando R$1.000 por um ingresso, vendendo no Instagram, vendendo em rede social, para poder repassar adiante a sua entrada, tendo desistido de vir ao jogo dessa noite contra o Ceará aqui no Maracanã. A formação do time do Flamengo é um grande mistério. Felipe Luiz deu apenas um treino ontem, precisa ver questões físicas. Fato é que ele tem todo o elenco à disposição, à exceção do Pedro. E ele pode, se quiser, escalar o time titular, o time mais poderoso do Flamengo, para poder fechar com chave de ouro e vencer o Ceará essa noite aqui no Maracanã. Em paralelo, o Flamengo já pensa em 2026, está no nosso site, a apuração do André Hernan, do Bruno Andrade, do Felipe Silva. Gabriel Brazão, goleiro do Santos, 25 anos, é o nome que o Flamengo está tentando para ser uma opção, para ter 2 grandes goleiros. Rossi tem contrato com o Flamengo até o final de 27, mas a meta é ano que vem ter 2 goleiros mais ou menos do mesmo nível, viu, Bruno? Boa, Rafa, e essa informação é bem importante mesmo, tem detalhes lá no espn.com.br. Segundo o Felipe, a conversa começa com 10 milhões de euros. A gente pode abordar isso mais pra frente também. Porque hoje mais de 70 mil, então, por lá, hein, Jailson? Essa expectativa, caramba, os 10 maiores públicos do brasileiro, do futebol brasileiro nesse ano, são do Flamengo. Depois também do sócio-torcedor que o Flamengo fez, facilitou bastante a torcida do Flamengo, meio que criou o hábito, né, de ir ao Maracanã toda vez que o time joga em casa e lotar. Realmente, a média geralmente é acima de 50 mil. E assim, como eu estava falando anteriormente, né, o Viola, nosso câmera até brincou, é a questão principalmente do último jogo. Tem também, a gente já falou, do último jogo ser fora contra o Mirassol, né, para deixar bem claro, e a questão da logística pro Campeonato Mundial, né? Então, assim, seria bom realmente não só garantir logo, mas também por conta da logística e ter um descanso na última rodada para ir pro Mundial sem precisar fazer aquela situação que o Botafogo fez no ano passado. Sim. Tem um ambiente que é totalmente, absolutamente favorável. Isso, assim, cabe aquela pergunta, isso pode atrapalhar, Mário? Não, acho que não. É capaz de passar por cima sem nem essa discussão? Não, acho que não. Assim, o Flamengo, ele vem da Libertadores em que o ambiente também estava favorável a ele. Tinha torcedores do Palmeiras, é bem verdade, mas na minha percepção, um pouco a mais a torcida do Flamengo ali. Então, acho que ambiente por ambiente o Flamengo está acostumado. Assim, jogadores experientes, Felipe Luiz, enfim, super acostumados. Já vem, né, com esse Maracanã lotado na temporada. Então, acho que eu não vejo o Flamengo entrando com essa percepção de um jogo mais leve, ou enfim, né, subindo de salto alto. Enfim, eu acho que dá para vencer hoje, sim. Num cenário normal de meio de campeonato, a gente discutiria até desgaste, cansaço. Mas aí não tem Hoje não tem, né, Jair? Não tem. Lembra? Talvez... Tem um mês que a gente está falando do pé embaixo, lembra? Tem. A gente está falando do pé embaixo, reta final da temporada. Já foi o ano todo e agora não tem jeito. Todo mundo quer jogar. Hoje é o jogo. Não sei se isso chega no... Não sei se isso chega no Mundial. Esse cansaço, se bate lá. Pode acumular. Se bate lá, sabe? Depois que você depois de bater baixa no a adrenalina teto, né? de duas partidas bem Mas importantes. hoje a possibilidade, né, do jogo, não tem como. Como a gente estava falando, aconteceu com o Botafogo na temporada passada. Exatamente. Vamos lá, hein? A gente segue girando a nossa equipe. Muito bem, vamos falar aqui sobre Flamengo e Ceará, onde assistir ao vivo horário e escalações, e também sobre Gabriel Brazão. Flamengo quer o jogador. Você já comentou? Ele é bom, não é bom? Contrataria ou não? Cara, ele é bom e eu contrataria, tá? Gabriel Brazão é muito bom goleiro, tem 25 anos e tem um futuro enorme pela frente. Com certeza eu contrataria. Vamos começar primeiro com a provável escalação. Galera, eu passei um pente fino aqui, cara. Eu li tudo isso aqui já, mas são coisas que já foram faladas aqui no vídeo. O jogo é hoje, 9h30 da noite, transmissão da Globo, GE TV no YouTube, então isso não tem muita dúvida, né? O que interessa aqui pra gente
são as prováveis escalações, tá? Temos aqui o campo do Flamengo com Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Plata e Bruno Henrique. Cara, eu posso dar um chute aqui? Eu falo o seguinte, hein? O Léo Ortiz já estava bom, já estava pronto para jogar. O Danilo jogou a final da Libertadores. Então, se eu puder dar um chute, eu falo que hoje o Danilo vai descansar. E o Alexandro também. Eu acho que o Léo Ortiz vai jogar e o Alexandro sai para a entrada do Ayrton Lucas, tá? Agora eu tenho uma dúvida se o Arrascaeta e o Jorginho vão jogar. Apesar de ter que vencer o jogo hoje, custe o que custar, eu tenho essa dúvida, cara, porque eu não sei se eles vão estar 100%. Mas a gente vai entender o que o Felipe Luiz colocar em campo, né? Ceará do técnico Léo Condé, galera. Temos aqui a provável escalação com Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Victor, Marlon, Nicolas, Diego, Vinícius Anocelo, Lucas Mugni, Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. A arbitragem é desse cara que eu não gosto dele. Ele gosta de expulsar jogadores do Flamengo, hein, cara? Ele tem uma birra com o Flamengo. Ele expulsou o Wallace Yan porque reclamou. Ele expulsou o Danilo porque ergueu o pé. Ele já expulsou o Bruno Henrique outra vez. Cara, esse cara aqui, ó. Rodrigo José Pereira de Lima. Não gosto dele. Assistente 1, Rafael da Silva. Assistente 2, Thiago Americano Labis. O quarto árbitro é o Jefferson Ferreira. E o VAR, Emerson de Almeida Ferreira. Muito bem, vamos falar aqui então do interesse do Flamengo em Gabriel Brazão, que não é de hoje, né? Todo mundo sabe que o Flamengo fez uma investida no jogador no meio da temporada. Galera, Flamengo prepara investida para contratar Gabriel Brazão do Santos. Campeão da América, o Flamengo vai às compras e já tem um alvo definido para 2026. Gabriel Brazão, com a saída iminente de Matheus Cunha, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, o goleiro do Santos é o preferido da diretoria. Com o Peixe na luta contra o rebaixamento nas últimas 2 rodadas, o Flamengo aguarda o fim do Campeonato Brasileiro para retomar as tratativas de um clube para outro clube, mas confia no acerto. A diretoria rubro-negra está ciente das pretensões financeiras do jogador de 25 anos. No meio desse ano, os cariocas chegaram a um acordo com o goleiro, mas esbarraram na decisão dos santistas de não dar brechas para a liberação. O Santos entende que está resguardado por uma multa rescisória impagável para o mercado doméstico e não pensa em se desfazer do jogador. A assessoria do goleiro nega o acerto no meio do ano. O GE mantém a informação. A percepção é de que, caso o Santos não fique na Série A, há margem maior para o debate dos valores. O Peixe conta com 60% dos direitos econômicos de Brazão, enquanto os outros 40% são da Inter de Milão. O sinal positivo dado pelo goleiro para os valores apresentados no meio do ano, quando o Flamengo buscou um nome até mesmo para permitir a liberação imediata de Cunha ao Cruzeiro, reforça o otimismo dos cariocas para o acerto com o atleta. O clube não tem pressa para negociar com o Santos, até por entender que a prioridade de ambos nesta semana está no Brasileirão. Revelado pelo Cruzeiro, Gabriel Brazão se transferiu jovem para a Europa e passou por Parma, Inter de Milão, Albacete, Oviedo, Spal e Ternana, antes de chegar ao Santos, em fevereiro de 2024. No clube paulista, ganhou a posição em maio do ano passado e desde então se firmou entre os destaques do time. Olha o Filipinho aqui, galera, beijando a taça do Tetra. Bem, enquanto mira Brazão, o Flamengo sabe que terá que sentar na mesa também para tratar de um novo contrato para Rossi, titular e um dos grandes destaques do Tetra da Libertadores. O argentino tem contrato até o fim de 2027 e as conversas, porém, de renovação não avançaram ao longo deste ano. Contratado sem custos em meados de 2023, após breve passagem pelo Al Nassr,
o goleiro argentino tem o salário defasado em relação ao restante dos outros titulares. E há consenso sobre uma valorização salarial. Não está definido, porém, se o vínculo será ou não estendido. Eu acho que vai renovar com o Rossi, né? Acho que o Flamengo tem que contratar o Gabriel Brazão, tem que ter 2 goleiros confiáveis, 2 goleiros bons, tem que contratar um zagueiro bom também, titular, né? Nível titular, para quando jogarem 2 ficarem no banco. Se precisarem, eles entram, né? E, cara, esse negócio de jogar 2 vezes por semana precisa ter, né? 4 zagueiros, precisa ter 2 goleiros bons, 2 ou 3 laterais bons. O Flamengo tem laterais bons, né? Quer dizer, o Varela é bom, o Royal mais ou menos. Já do lado esquerdo temos Ayrton Lucas, temos o Alexandro e o Matias Vinha. Valeu, galera. Deixa o like para ajudar, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. A segunda parte do programa Jogo Aberto com os palpites. Se tiverem os palpites, eu coloco no Fute React, tá bom? Saudações, fui!